Alô Game Devs, eu sou o Igor Santiago e sou responsável pela parte de áudio e sound design na célula do Game Dev Club. Essa vai ser a nossa primeiríssima aula onde a gente vai tratar os fundamentos da música, ou seja, o que você precisa para construir aquela música que todo mundo ama e que você também vai gostar de construir. Primeiramente, reforçando que essa aula é um pouco mais de conteúdo, então não se preocupe caso você não consiga entender algumas coisas que forem faladas por aqui. Pode ver a aula, pode me procurar. Nesse início é um pouco complicado para quem nunca teve contato, mas eu garanto, na prática não é tão complicado assim. Eu vou ajudar vocês, ok? Então vamos lá. Os tópicos da aula, primeiramente, é o que é a música, harmonia, melodia e ritmo, ou seja, que são a base da música, notas musicais e cifras, que vão nos ajudar a construção da música, escalas e tonalidade, que são padrões, que vão também nos auxiliar, acordes e campo harmônico. Se você nunca viu uma palavra dessa, não se preocupe, ela não é um bicho de 7 cabeças, eu garanto. Primeiramente, o que é a música? A música nada mais é do que a forma de se expressar através do som. Assim como a gente tem a dança, ou então a gente tem o teatro, ou então a gente tem poemas, né, também, que são uma forma de expressão. A gente tem a música, que é essa expressão através do som, que é geralmente algo que vai além de nós. Todo mundo já ouviu uma boa música, todo mundo tem uma música que se lembra, que é marcante em nossas mentes. Seja de um jogo que você gosta, ou de um cantor que você gosta. E esse é o poder da música, é de trazer emoções. Sem a música, geralmente, o seu jogo, ele não tem tanta emoção que ele poderia ter caso ele tivesse. A música é um dos elementos mais cruciais e que mais impactam a experiência dos jogadores. Então, é muito importante vocês darem atenção a esse ponto para que o jogo de vocês seja completo e incrível, ok? Então vamos lá. Uma música ela é formada por 3 princípios básicos: a melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia são notas em sequências que são relacionadas a uma escala. Mas não se preocupe, parece uma definição difícil, certo? Mas basicamente, notas elas vão ser sons. Em sequência, é uma que é depois da outra, ok? Então, melodia são notas uma depois da outra. Elas seguem algum padrão para que não fique uma bagunça total, uma panelada só, ok? A harmonia, uma ou mais notas tocadas ao mesmo tempo relacionadas a uma escala. A harmonia nada mais são do que aquelas mesmas notas que a gente tocou em sequência, só que ao mesmo tempo. É como se eu tocasse uma nota A, uma nota B e uma nota C ao mesmo tempo. É um padrão de tempo regular que rege a caminhada da música, ou seja, é um padrão que a gente vai seguir ao longo de toda a música para que a nossa música fique organizada e não se perca ali no pagode, ok? E para a nossa construção de melodia, uma das coisas principais são as notas musicais, que são vibrações sonoras que a gente pode considerar que são o nosso alfabeto da música, ou seja, assim como no português a gente tem as letras, na música a gente também tem as nossas letras, que no caso são sons, né? São as notas musicais, que elas vão de algo mais grave, ou seja, mais pesado, ao mais agudo, ou seja, aquelas vozes mais suaves, aquelas vozes que são estridentes, geralmente são mais ligadas ao agudo. As notas musicais que a gente vai ter são, principalmente, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vocês contaram, né? É apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. São as principais. Eu lhe garanto, com essas 7 notas, muito possivelmente você consegue desenrolar uma música tranquilamente. Cifra. O que é a cifra? Bem, assim como no alfabeto a gente precisa de algo para representar as letras, né? Tipo, a gente precisa de algo para representar o A, o desenho do A, entendendo? Então, para as notas musicais é da mesma forma. A gente tem a nota Dó, mas como é que a gente vai representar o Dó? Com o C. A gente tem a nota Ré. Como é que a gente vai representar o Ré? Com o D. O Mi com o E. O Fá com o F. O Sol com o G. E o Lá com o A e o Si com o B. São basicamente representações, letras do alfabeto que foram associadas a essas notas, ok? Que são nada mais nada menos do que sons, que nos permitem criar melodias e acordes. E intervalo são os espaços entre uma nota e outra, ou seja, entre o A e o C, a gente tem o B, correto? No nosso alfabeto comum, na música também é da mesma forma. A gente vai ter esses intervalos que vão separar as nossas notas. O que faz o Dó ter o som de Dó? O que faz o Ré ter o som de Ré? Esses intervalos separam essa distância entre eles, dá pra entender? Porque são sons diferentes. Se eles estivessem no mesmo canto, teriam o mesmo som. Mas eles são sons diferentes. O Dó tem um som, o Ré tem um som, o Mi tem um som, o Fá tem um som.
E eles têm intervalos, que são espaços entre eles. Os intervalos, eles têm duas formas de ter espaços entre eles: semitons e tons. Semitom é o menor espaço entre uma nota e outra. Tom são dois semitons, ou seja, vamos tentar imaginar como se fosse uma escada. Essas são as nossas notas. Eu havia lhe mostrado apenas 7 notas, tem mais algumas que eu deixei escondido, mas essas vocês não precisam se preocupar tanto no início, porque eu vou dar uma guia para você nesse início para ajudar vocês. Mas vamos imaginar como uma escada. A gente vai ver cada nota vai estar em um degrau. Para subir cada degrau, o menor espaço entre eles vai ser o que eu falei antes: os semitons, ok? A gente vai ter um dó, depois um semitom, ou seja, subir um degrau, um dó sustenido, um semitom, subir um degrau, estou no ré, que é o D, como a gente tinha visto anteriormente com as cifras, e depois o ré sustenido, depois o mi, depois o fá sustenido, depois o sol, e assim por diante. Essa escada, ela vai do mais grave ao mais agudo, ou seja, se a gente voltar atrás, o nosso dó, ele vai ser o nosso mais grave, porque ele começou primeiro aqui, e o nosso mais agudo vai ser o si. Nessa nossa escala, da mesma forma, ele vai começar do dó e vai terminar lá no dó, só que em 1/8, ou seja, bem mais agudo de onde ele começou. Uma coisa interessante sobre essa escada, que ela é infinita. Ela vai começar no dó e lá na frente vai ter um dó, só que bem mais agudo, ou seja, um som bem mais estridente, dá pra entender? Em vez de som grave. Conceitos importantes: a gente vai ter as notas naturais, ou seja, que são sem alterações. O que são alterações? Basicamente sinais. Vocês estão vendo que tem notas em azul e notas em vermelho? As notas em azul são as notas naturais, ou seja, não tem nada do lado delas. Você pode ver que só tem a letra C, ou por exemplo, a letra D. E fora isso, a gente vai ter as notas acidentes, que são notas que têm alterações, ou seja, com sinais ao lado. Se você olhar para essa nota, por exemplo, aquela que é a nota Dó, ou seja, a nota C, tem um sustenido ali em cima dela, depois que você passa dela, que Dó, Dó sustenido. Esse sustenido é um acidente, assim como na nossa letra D, que tem uma hashtag, é um acidente ali também, Ré sustenido. Se a gente fosse trazer para o piano, é como se as notas naturais fossem as notas brancas e as notas acidentes são as teclas pretas do piano. E gravem bem, a gente vai trabalhar bastante com o piano aqui. Então, notas brancas, notas naturais, que não tem nenhuma alteração. E acidentes são as notas com alterações, que são as notas pretas do piano, ou que tem sinais ao lado. Aí a gente vai ter dois tipos de alterações, que é literalmente a mesma coisa. A gente vai ter as alterações do sustenido, que é quando a gente está subindo, ou seja, quando a gente está indo do mais grave ao mais agudo, a gente tem um sustenido. E quando a gente está descendo, a gente vai do mais agudo ao mais grave, ou seja, aquele mesmo som, como por exemplo, a gente vai ter o F com hashtag ali, ele vai ser igual tanto no sustenido como bemol. A diferença é que no sustenido eu estou subindo e no bemol eu estou descendo. Agora vamos para as escalas. Escalas são nada mais nada menos que uma sequência de notas que seguem um determinado padrão. A gente vai ter escalas ascendentes, que sobem, e descendentes, que descem, ok? Bem, a escala que a gente vai ter como a escala mãe, ou seja, todas as outras escalas vão vir dessa escala, é a escala cromática, que é aquela que eu mostrei anteriormente, que tem o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol e assim por diante. Essa é a nossa escala mãe. Ela vai formar todas as outras escalas, ou seja, todas as notas que você precisa estão nessa escala. Não tem nada fora da música que vai sair dessa escala. Todas estão aí. No total, a gente pode contar que vai ter 12 notas no total. É só isso que você precisa. Não precisa decorar, você pode simplesmente consultar os slides. As principais escalas que ela forma é a escala maior e a escala menor, que a gente vai trabalhar aqui. Como eu formo essas escalas? Como eu disse, as escalas são formadas a partir de um padrão, seguem um padrão de formação. Vamos primeiro para as escalas maiores. As escalas maiores geralmente são associadas às músicas que têm um tom mais alegre, são mais emocionantes, vamos dizer assim, não emocionante de tristeza, né? Emocionante de, como por exemplo, músicas motivacionais. Às vezes tem escalas maiores que ajudam a dar essa subida, essas músicas alegres. Mas isso não é regra, ok? O padrão de formação da escala maior é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E vamos recobrar. Um semitom é o menor intervalo entre uma nota e outra. E um tom é a junção de dois semitons. Se a gente for pegando nessa mesma ideia, a gente vai ter
Dó, pula um semitom, Dó sustenido, mais um semitom, a gente vai ter o Ré. Ou seja, do Dó para o Ré é um tom. Então a gente já vai ter na nossa escala maior, partindo de Dó. Dó, tom, Ré, ok? Assim da mesma forma do Ré para chegar no Mi. Ré, um semitom, Ré sustenido, mais um semitom, Mi. Ou seja, Dó, tom, Ré, tom, Mi. Aí agora a gente vai ter um semitom. E se você olhar para a escala cromática, o semitom ao lado do Mi é a letra F, ou Fá. Então, Mi, semitom, Fá. E da mesma forma com as outras notas. Do Fá para o Sol é um tom, porque são 2 semitons de distância, ok? Do Sol para o Lá, um tom, porque são 2 semitons de distância. Do Lá para o Si é um tom, porque são 2 semitons de distância. E do Si para o Dó, como a gente está vendo no nosso padrão de formação, é um semitom. Ou seja, a gente sabe que as escalas são infinitas, ok? Então a gente vai sempre voltar para onde a gente começou. Mas pense que ali vai ter uma nota ainda mais aguda, ou seja, depois do Si, eu vou voltar de onde tudo começou, ou seja, o nosso Dó. Então, qual é a nota depois de Si? O Dó, porque tudo começa de novo, é um ciclo infinito, ok? Isso aqui pode auxiliar bastante vocês a entenderem esse começo. O rumo da escala ela é definido pela tonalidade, como por exemplo aqui, a gente escolheu a tonalidade de Dó, ok? E como é uma escala maior, tinha esse padrão de formação, então formamos essa escala. Ou seja, você escolheu a tonalidade de Dó e montou essa escala, ou você conferiu, por exemplo, aqui, você só vai precisar saber essas 7 notas baseadas nessa tonalidade que você escolheu e fazer sua música. Simples assim. Na prática, vocês vão ver como é simples trabalhar com essa questão de escalas, ok? Bem, e aqui a gente vai ter a escala de Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, todas guiadas pela primeira nota, ou seja, a nossa nota tonal, que é a nossa tonalidade, como a gente escolheu antes, a nota Dó. Vocês não precisam decorar toda essa sequência. É muito mais importante que vocês aprendam o padrão de formação, porque, por exemplo, se você saber o padrão de formação, você consegue formar qualquer escala. Você consegue formar a escala de Dó maior, de Ré maior, de Mi maior, de Fá maior, de Sol maior, de Lá e de Si. Basta saber o padrão e saber quais são as notas. E todas vão estar aqui nesse slide, né? Então fica bem mais fácil essa cola, hein? Vamos passar agora para as escalas de menor natural. Se eu te disse que anteriormente as escalas maiores são para as músicas mais alegres, as escalas menores geralmente são associadas a momentos mais tristes, momentos de tensão. Geralmente músicas de terror também usam muito essas escalas menores, ok? E o padrão de formação da escala menor é um pouquinho diferente. Ele é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Vamos pegar o mesmo exemplo anterior, usando e partindo da nota de... A nossa tonalidade vai ser o Dó, ou seja, a nossa primeira nota e nota base da formação vai ser o Dó. Vamos lá. Dó, um tom, a gente vai ter o Ré. Depois do nosso Ré, a gente vai ter o nosso padrão de formação, o semitom. O semitom depois é o Mi bemol, ou então Ré sustenido, ok? Por que que ele tá Mi bemol e não Ré sustenido, né? Se é um semitom, né, seria Ré, Ré sustenido, como a gente pode ver na escala cromática. A gente vai ter o seguinte, é que quando a gente está formando escala, a gente não pode ter letras repetidas, como por exemplo, a gente não pode ter um Fá e depois um Fá sustenido. Ou então um Sol e um Sol sustenido. A gente precisa ter que todas as letras sejam diferentes, ok? Então por isso que a gente tem ali o Dó, depois o Ré, depois o Mi bemol, ou então EB, que a gente está vendo ali. Continuando nosso padrão de formação, depois do nosso semitom a gente vai ter um tom Mi bemol, depois o Mi, depois o Fá, ok? Então por isso que é o Fá, certo? Então depois do nosso Fá a gente vai ter um tom que é o Sol vai levar um semitom que é o Lá bemol, depois do Lá bemol um tom que é o Si bemol, e depois do Si bemol, ou então Lá sustenido, não se esqueçam, é meio que a mesma ideia, só que um é subindo e o outro é descendo. E por fim, a gente vai ter o Si bemol, que vai levar para o nosso Dó, ou seja, um tom de distância. Então, a gente vai ter formado a nossa escala de Dó menor natural. Com essas notas, você vai conseguir criar suas músicas, que podem ser voltadas, como eu disse anteriormente, para músicas tristes ou momentos de tensão. Você só precisa saber essas 7 notas, baseado nessa tonalidade de Dó que você escolheu. Ou seja, essa seria a nossa escala de Dó menor natural, ok?
sempre pensando na tonalidade. Essa é a nossa tabela da escala de Dó menor natural. Assim como a tabela de maior, vocês não precisam decorar, vocês podem consultar, caso vocês tenham dúvidas ou dificuldade na hora de entender a formação. E sempre ela é baseada na nossa tonalidade. Como a gente pode ver, escala de Dó menor, escala de Ré menor, escala de Mi menor. Bem, pessoal, por hoje é isso. E tudo que a gente viu é referente à parte de melodia. A gente ainda vai entrar na parte de harmonia, mas por enquanto eu quero que vocês tentem praticar um pouco. Então logo logo eu devo estar soltando um vídeo referente à prática de melodia desse conhecimento de escalas que a gente viu aqui, para a gente poder exercitar melhor e ver como na prática é muito mais simples do que toda a teoria que a gente viu aqui, ok? Até lá e valeu!